Hoje eu vou te trazer um dos ecossistemas que está nos entregando uma excelente oportunidade de multiplicar o nosso dinheiro. Afinal de contas, a gente está no início de uma altcoin season, onde os grandes investidores estão rotacionando o seu capital do Bitcoin para as altcoins. É exatamente por conta disso que a gente está vendo algumas altcoins subindo absurdos durante alguns dias, né? Até os dinossauros eles estão subindo 200, 300% ali em questão de 2 semanas. Hoje eu quero que você entenda claramente que o nosso jogo ele é das altcoins daqui para frente, ele não é mais com o Bitcoin. E eu vou te mostrar o porquê isso através de dados e vou te mostrar que Bitcoin ele já está caro. Ether ainda não está caro, mas esse é o próximo ativo a ficar caro. Então, eu quero que você se prepare para as próximas movimentações e esse ecossistema que eu vou te trazer aqui pode ter certeza e é bem fresco e poucas pessoas estão sabendo desse ecossistema. A gente vai olhar para dados e nós vamos entender tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo. Bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui, só para a gente confirmar que Fibonacci é uma das melhores ferramentas que nós temos na nossa mão. Para quem estava aqui na semana passada, sabe que a gente traçou essa Fibonacci aqui em Ronin falando sobre o alvo de realização de lucro dos traders. E quando a gente traça aqui Fibonacci, a gente vê que foi cravado o alvo e a gente começou a ter um primeiro candle vermelho ali. Ou seja, a gente começou a ter realizações de lucro. Obviamente, para mim, não é esse jogo que eu estou buscando dentro de Ronin, tá? Como eu mostrei na semana passada, para mim o jogo de Ronin ele é completamente outro, é mais um médio prazo, eu vou segurar as minhas posições. Mas o porquê que eu estou trazendo isso daqui é porque eu quero que você entenda que você não precisa ser uma pessoa genial. Você não precisa reinventar a roda, você só precisa trabalhar com a matemática. Não trabalhe com achismos, não trabalhe com e se isso acontecer, pode ser que simplesmente siga dados, matemática e ponto final. A matemática dentro dos investimentos ela é binária, ou é compra ou é venda, nada mais. A gente não tem outra decisão nesse meio. Se você trabalhar com a matemática, você usar as ferramentas de análise, tanto de price action quanto de análise on-chain, você tem uma profissão na sua mão, uma profissão de multiplicar dinheiro. E essa profissão, ela é a sua liberdade financeira. Ela foi a minha liberdade financeira também. O mercado de investimentos, ele é muito bom pelo fato da gente poder analisar e tomar as decisões pautadas em cima de dados e não em cima daquilo que a gente acha, beleza? Bom, Fibonacci traçada aqui, a gente acertou o alvo ali e começou a ter um candle aqui já aonde há um interesse de saída de alguns players. Esses daqui são os players do curto prazo. Esse ainda não é o candle que vai me ditar se eu vou sair ou não dessa posição. Como eu falei, eu vou aguardar por uma distribuição dentro de Ronin, beleza? Próximo alvo que nós temos é 2,51 ali, que é 0,618 de Fibo, e depois o terceiro alvo, 2,96. Bom, entendendo que Fibonacci funciona perfeitamente, a gente vai analisar o Bitcoin para entender em que região nós estamos. Então, já que a gente vai falar de altcoins. E para que a gente fale de altcoins, Bitcoin precisa estar em um movimento saudável. A última vez que nós batemos dentro da linha dourada foi ali no dia 26 de novembro. Ótimo, fizemos região de fundo ali, o mercado voltou a subir. Hoje estamos na linha preta aqui. Essa linha preta ela é a linha neutra, que divide entre a zona de prejuízo e a zona de lucro. A gente sabe que as compras elas são feitas na linha dourada e as vendas são feitas na linha verde aqui em cima. Hoje estamos no meio do caminho. Isso significa que a gente só deve assistir nesse momento. Não tem o que a gente faça. O Bitcoin ele está na metade do caminho de uma movimentação. Ou para uma movimentação de aporte ou para uma movimentação de saída. Mas o fato é que nós estamos analisando o Bitcoin simplesmente para entender a saúde do mercado. Porque daqui para frente o jogo ele não é mais do Bitcoin, não é um jogo da gente comprar o Bitcoin. Eu sei que algumas pessoas vão cair na ideia de que Bitcoin vai bater 200 mil dólares nos próximos meses. Bom, o ciclo ele está se repetindo. A gente já chegou na última fase do ciclo. Daqui para frente o Bitcoin pode subir mais? Sim, ele pode subir mais. Mas não vale mais a pena a gente investir em Bitcoin.
Porque estamos falando que uma alta de 100% seria Bitcoin em $180.000. Se eu não acredito que ele vai chegar em $200.000, nós estamos falando que é pouco, 100% de alta. Quanto nas altcoins, a gente tem uma simetria muito maior e em alguns dias eu já capturei 50% de movimentação. Eu vou te mostrar isso nessa análise de hoje também. Só que o fato pela qual eu falo que Bitcoin está caro, por exemplo, não é porque ele chegou em um patamar de preço e aquele patamar de preço ele é um valor caro. É porque investidores de longo prazo, por exemplo, eles estão se desfazendo das suas posições. Por que eles estão se desfazendo das suas posições? Porque eles sabem que Bitcoin chegou em um patamar caro. Essas barras vermelhas que nós temos aqui no gráfico é exatamente quando o preço do Bitcoin ele está muito esticado e ele começa a se tornar caro em relação ao custo médio de todos os investidores que nós temos em Bitcoin. Quando a gente está dentro dessa região azul aqui embaixo, é a região mais barata que nós temos do ciclo. A região verde é uma excelente região para a gente aportar, não é a mais barata vai ser a azul. Veja que nesse ciclo a gente só chegou na região azul quando houve a quebradeira ali da FTX, que a gente viu a capitulação final, mas as regiões verdes são as regiões mais baratas que nós vamos encontrar o ativo. Veja que isso acontece sempre no fundo de capitulação e sempre também no topo eufórico que nós temos, a gente fica com essas barras vermelhas aparecendo aqui. Essas barras vermelhas são porque nós estamos dentro de uma fase eufórica. Se nós estamos dentro de uma fase eufórica, significa que as pessoas estão comprando sem pensar. Significa que o varejo, os novatos estão comprando Bitcoin acreditando que a alta é infinita. Sim, as pessoas que não têm experiência, as pessoas que não sabem analisar os dados, elas não entendem que isso daqui funciona através de ciclos, movimentações de altas e de baixas ao longo do caminho. Essas pessoas simplesmente acreditam que ele vai subir sem freio, que ele vai para a lua, to the moon, ou que a alta ela será infinita. Infelizmente, a alta ela não é infinita. A gente sabe que vamos ter recuos. Então, entendendo que a gente já está com as barras vermelhas aqui, isso quer dizer para nós que a gente deve buscar outros ativos para investir e não Bitcoin. Só que o Bitcoin ele deve se manter saudável, subindo ou lateralizando, sem que ele tenha grandes quedas, para que a gente possa tomar mais risco dentro de outros ativos. Olha só, esses investidores mais maduros aqui, investidores de longo prazo que estão realizando lucro, eles estão realizando lucros pesados. A maior realização de lucro ela está acontecendo dentro dessa região. E parte desse lucro vai rotacionar dentro do mercado. Investidores mais experientes, eles não deixam seu dinheiro parado. Então, se você realiza 10 bilhões de dólares em lucro dentro do Bitcoin, por exemplo, obviamente que você vai se pagar, vai tirar o seu risco do jogo, um pouco mais daquilo do seu lucro, mas você vai pegar uma fração daquele dinheiro e você ainda vai continuar brincando com aquilo. Ou seja, você vai olhar para outros ativos para poder investir. Por isso que a gente vê as altcoins subindo de uma maneira muito violenta, porque se você pegar 10% dos 10 bilhões, já representa 1 bilhão de dólares, isso pode fazer um regaço em uma altcoin com baixo market cap. Obviamente que esse dinheiro ele vai ser diluído em vários ativos ali, mas isso é o famoso capital rotativo. Por isso que existem os momentos certos da gente investir nas altcoins. A gente investe dentro das altcoins somente quando o Bitcoin estiver em um novo all-time high, quando houver realizações de lucro dentro do Bitcoin, porque a gente sabe que esse capital ele vai rotacionar para as altcoins. No momento que o Bitcoin começar a entregar sinais negativos de uma grande distribuição, onde o preço ele não comporta mais aquelas vendas, aí a gente também deve sair de dentro dessas altcoins, porque a alta ela não é infinita. Bom, entendendo que Bitcoin ele já está caro porque ele está dentro dessas barras vermelhas, quando a gente olha para o Ether ainda não está caro. O Ether ainda está na sua fase amarela ali, que é uma fase antes do ativo começar a se tornar caro. Então, ainda dá para a gente olhar para esse ativo, mas quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que eu olhava muito para esse ativo quando a gente estava entre os 2.300. Agora que nós já estamos nos 3.700, eu já tiro um pouco o pé do Ether, porque aqui eu já estou no próximo step, aqui eu já estou olhando claramente para as altcoins, eu não olho tanto mais para Ether nesse momento. Ainda estamos em um preço ok,
é um bom preço? Não é um dos melhores preços que nós temos, mas ainda estamos em um preço ok no Ether. Isso significa que a gente já tem que começar a partir para outros ativos, olhar para ativos que eles estão mais descontados ainda do que Ether, por exemplo. Mas saiba que Ether ainda não chegou dentro da sua região de carga, beleza? Bom, só para vocês terem ideia, tem pessoas que acompanham o canal há mais tempo aqui e a gente comentou de ApeCoin em fases bem específicas dessa movimentação. Foi publicado aqui dentro do canal na sexta-feira, antes dessa grande movimentação acontecer, porque a gente viu isso daqui dentro dos dados on-chain. Quando a gente chegou aqui em cima, em uma segunda-feira, eu comentei com todo mundo que era a região de topo, que era somente aguardar pullbacks ali para poder fazer entrada dentro do ativo, porque o ativo ainda tinha bons sinais on-chain. Essa linha branca aqui que nós temos é exatamente o ponto de compra que eu entrei dentro de ApeCoin. Olha só, se a gente olhar ali para dentro da carteira rumo ao milhão, por exemplo, ApeCoin foi comprada há 30 dias no patamar de preço ali de 1,6. Quando a gente olha para ApeCoin nesse momento, ela já está em 1,50. Estamos falando que ali do 1,6 até o 1,50 aqui, a gente já teve uma valorização de 40% desse ativo. Eu estou falando de uma compra que foi feita há 30 dias. O que eu quero te mostrar com isso daqui? Em 30 dias, eu multipliquei o meu capital em 40%, porque nós estamos dentro de uma altcoin season. Isso significa que eu não preciso ficar mais olhando para Bitcoin, porque com menos capital, eu consigo tomar mais risco dentro das altcoins e eu consigo multiplicações mais agressivas, como o ApeCoin, 40% em 30 dias. Se nós estamos falando de Bitcoin em 180 mil, nós estamos falando de Bitcoin com uma alta de mais 100%. Isso não vai acontecer em 30 dias. Nós estamos falando que podem levar meses para Bitcoin chegar até esse patamar de preço. Então você entende o jogo do risco-retorno aqui, como vale muito mais a gente olhar para as altcoins e não para Bitcoin nesse momento? Obviamente que enquanto o Bitcoin estiver em um cenário saudável, a partir do momento que ele estiver em um cenário negativo, a gente também não deve olhar nem mesmo para as altcoins. Mas como que foi possível a gente capturar essas movimentações de ApeCoin aqui? Simples, dados. Para quem se lembra, nessa sexta-feira aqui que eu comentei sobre ApeCoin, por exemplo, a gente começou a ter movimentações on-chain acontecendo. E se a gente olhasse aqui o que grandes players estavam fazendo, grandes players estavam acumulando nesse momento. Ali, para o patamar de $1 mais ou menos, 70 centavos também, e a gente vê que ainda tem players acumulando esses ativos dentro dessa região que nós estamos. Tem muitas pessoas acumulando ApeCoin. Se a gente olha ali, a partir do momento que a gente bateu um topo e constituiu um recuo, várias carteiras começaram a acumular ApeCoin também. Por conta disso, eu tomo uma decisão de entrada ali dentro de ApeCoin. Obviamente que quando eu tomei essa decisão de entrada ali foi 1%, hoje eu tenho mais do que 1% em ApeCoin, porque a gente pode ir tomando mais risco conforme o ativo ele vai subindo e a gente já vai garantindo o nosso lucro, por exemplo. Só que não só a ApeCoin está nos entregando isso daqui. E eu investi em ApeCoin por conta desse gráfico de setores. Olha só, uma das coisas que a gente tem que fazer como investidor é investir para onde o capital ele está indo. Se você consegue traquear as métricas de onde o capital está fluindo, você deve seguir o capital naquela mesma direção. Se a gente olhar, por exemplo, para esse indicador aqui que mostra a performance dos setores de cripto, um dos setores que mais estão performando é NFT. Se a gente sabe que um dos setores que mais estão performando é NFT, a gente vai ver os ativos que estão dentro de NFT. E um dos ativos que está envolvidos com NFT e Bitcoin, está envolvido com metaverso, está envolvido com os Bored Apes, está envolvido ali com o NFT mais famoso que nós temos. Por conta disso, eu faço um investimento em ApeCoin, porque eu estou vendo um capital fluindo para esse ativo. É porque eu acredito que ApeCoin é um bom projeto? É porque eu acredito que ApeCoin é o metaverso que vai revolucionar a Web 3.0?
Obviamente que não, né? Fundamento não significa nada. A gente precisa de dinheiro fluindo para os ativos, para que a gente tenha performance desses ativos. E o que eu faço é simplesmente seguir esse dinheiro. Para onde o dinheiro está indo, eu estou indo. Se o dinheiro começar a sair de NFT, meu amigo, eu vou vender ApeCoin. Eu não vou ficar holdando e segurando esse ativo para sempre. Até porque eu não acredito que isso seja uma boa estratégia. Eu acredito que escolher 10 bons ativos, deixar dentro de uma carteira é coisa de amadores, pessoas que não têm dados e experiência suficiente para poder traquear e entender para onde o capital ele está fluindo. Esse não é o jogo do Gui Teles. As minhas carteiras são carteiras extremamente dinâmicas, aonde tem períodos que a gente vai ter 80%, 90% em Bitcoin, tem períodos que a gente vai ter 50%, 70% em caixa, tem períodos que a gente vai se expor em altcoins, tem períodos que a gente, vai rotacionar o nosso capital. Beleza? Então saiba que todas as minhas carteiras elas são extremamente dinâmicas por conta de dados como esses daqui. Entendendo que NFT está performando bem, existe um outro setor que também está performando bem, o segundo setor que mais está performando aqui. Esse setor é inteligência artificial, não é à toa que eu também estou investido em GRT. Dentro da carteira rumo ao milhão, nós compramos GRT ali exatamente a 50 centavos. Hoje já é 50 centavos de dólares, né? Hoje já está em 27 centavos, ou seja, 80% de alta em menos de 3 meses. 80% de alta em menos de 3 meses não vale você ficar investido em Bitcoin. O que vale é você estudar, buscar boas narrativas, buscar bons setores que têm dinheiro fluindo para esses setores para que você possa tomar essas decisões. Entenda, inteligência artificial é um dos grandes setores para a gente investir nesse momento. Um dos fatos de ser o grande setor para a gente investir nesse momento é que inteligência artificial é a tecnologia que está revolucionando a nossa era na vida real. Muitas empresas utilizam inteligência artificial para poder trabalharem. A gente sabe o quanto isso deixa o sistema muito mais otimizado e isso está revolucionando o meio como nós construímos empresas. O mundo 2.0 está sendo revolucionado pela inteligência artificial. Em consequência, isso traz boas narrativas para dentro de cripto. Isso traz bom interesse para dentro de cripto. Isso faz com que muitas pessoas busquem tokens de inteligência artificial. Por conta disso, a gente está vendo esse setor performando muito bem aqui. GRT é um dos ativos dentro desse setor, mas eu já comentei aqui também com vocês em um passado recente que tem outros ativos que estão se mostrando numa performance muito forte. Virtual é um dos ecossistemas que está performando muito bem dentro da inteligência artificial, tá? Quando a gente olha para o número de carteiras ali, a gente tem bastante carteiras movimentando esse ativo, tá? Não é o número de carteiras que a gente tem em GRT, em FET, tá? Esses dois aqui são os principais. GRT eu tenho na carteira, tomei uma decisão de colocar ela porque é o segundo maior market cap ali, não quis colocar FET, mas Virtual é um dos excelentes ativos para a gente olhar também e investir nesse momento, porque é um dos ativos que está em inteligência artificial. E aqui eu vou te dar uma das grandes sacadas. Virtual é um ecossistema. Analise esse ecossistema, entenda os ativos beta de dentro desse ecossistema que você vai entender como fazer grandes multiplicações dentro desse ecossistema. Virtual subiu muito nos últimos dias e não, eu não vou investir em Virtual nesse momento, mas eu olho para dentro do ecossistema de Virtual para entender exatamente os ativos que nós temos ali dentro. Entendendo os ativos que nós temos ali dentro, eu vou buscar por grandes oportunidades dentro de Virtual. Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu recomendo que você entre para a carteira rumo ao milhão, porque essa semana nós faremos exposição dentro do ecossistema de Virtual, um dos ativos que poucas pessoas estão falando. Na verdade, eu descobri esse ativo aqui olhando para dados on-chain, e esse ativo pode nos entregar excelentes oportunidades. Tá? Se você quiser entrar para dentro da carteira rumo ao milhão, abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página. Nessa página aqui, eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão nesse vídeo. Assista esse vídeo aqui e veja que você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva minha. Inclusive, essa plataforma ela tem um app exclusivo meu,
eu vou te notificar ali exatamente os momentos que eu estou comprando e que eu estou vendendo e quais são os ativos. Você vai receber isso na tela do seu celular. Um aplicativo exclusivo onde eu posto todas as decisões dessa carteira. Tudo que você precisa fazer é copiar e colar. E se você quiser vir aqui verificar, tem o resultado aqui de alunos, de clientes ali de dentro da carteira Rumo ao Milhão, só para você entender do que nós estamos falando ali. Tem pessoas que já lucraram 70 mil reais, tem pessoas ali que lucraram 4 mil dólares, tem pessoas, cara, que lucraram aqui absurdos, tá? E caso você tenha qualquer dúvida, mesmo assim, vindo nessa página aqui, entendendo o que é a carteira Rumo ao Milhão, clica nesse botão do WhatsApp, que a gente vai te direcionar para o atendimento, e lá no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu tomo todas as decisões, eu utilizo todas essas ferramentas, eu olho para o mercado, avalio e entendo qual que é o momento da gente rotacionar o nosso capital. Momento da gente comprar o Bitcoin, momento da gente se expor dentro das altcoins. Você só vai precisar copiar e colar. Você não precisa entender de análise, eu não vou te ensinar análise, eu não vou te dar curso, eu não vou fazer nada disso. Eu vou simplesmente notificar você na tela do seu celular o que eu estou fazendo. Você só precisa copiar e colar. E uma coisa eu te garanto, temos excelentes oportunidades na mesa para as próximas semanas. Então, se você não quer perder a próxima oportunidade, entre para a carteira Rumo ao Milhão. Afinal de contas, GRT já subiu. ApeCoin tá subindo. Ronin já subiu. O próximo também vai subir. Então, eu recomendo você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço. Eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!